Queijos frequentemente enfrentam uma percepção negativa, sendo rotulados como excessivamente gordurosos, salgados ou calóricos. No entanto, e se fosse afirmado que certas variedades de queijo, quando escolhidas conscientemente, podem auxiliar na recuperação do tecido muscular em pessoas com mais de 65 anos? É exatamente essa a afirmação central deste texto. O segredo para combater eficazmente a sarcopenia pode estar no seu próprio frigorífico, cuidadosamente embrulhado em papel vegetal, à espera de surpreender. Este material apresentará 3 tipos específicos de queijo, ricos em proteínas, gorduras e nutrientes vitais de que os músculos envelhecidos necessitam urgentemente. Estes não são queijos comuns para petiscar, são, na verdade, poderosos agentes naturais para a regeneração muscular, cada vez mais recomendados por profissionais de saúde e investigadores para indivíduos com 65 anos ou mais. Quase 3 décadas de experiência na recuperação da força e mobilidade em idosos levaram a uma descoberta surpreendente. Foi constatado que o queijo, quando escolhido corretamente, não só é totalmente seguro para consumo, mas também pode ser um dos alimentos mais eficazes para manter a massa muscular após os 65 anos de idade. A sarcopenia, essa perda de tecido muscular discreta, mas generalizada, que afeta milhões de pessoas, não é de forma alguma uma sentença inevitável. Nesta narrativa, será demonstrado como 3 queijos saborosos e acessíveis na dieta diária podem ajudar a preservar a força, a resistência e a independência por um período significativamente mais longo do que se costuma acreditar. Comecemos pelo queijo cottage. Para muitos, ele pode evocar associações com as dietas ultrapassadas dos anos 1980. No entanto, este humilde laticínio é, na verdade, uma das ferramentas mais eficazes para o ganho de massa muscular disponíveis para idosos. Sua singularidade reside no seguinte: ao consumir apenas meia xícara de queijo cottage desnatado, o corpo recebe 14 gramas de proteína de alta qualidade, com um total de apenas 81 calorias. Isso significa que quase 70% das calorias contidas no cottage vêm da proteína. Se compararmos esse índice com o queijo cheddar comum, onde a proporção de calorias provenientes de proteína é de apenas cerca de 24%, torna-se evidente por que o cottage ocupa um nicho tão especial. Contudo, o valor do queijo cottage não se limita apenas à quantidade total de proteína. Meia xícara deste produto contém mais de 1 grama da chamada leucina. A leucina pode ser metaforicamente descrita como a chave de ignição que ativa o mecanismo de crescimento do tecido muscular. Com o passar dos anos, os músculos tornam-se menos responsivos aos estímulos de crescimento, exigindo significativamente mais leucina para receber o sinal necessário. Para uma estimulação eficaz do crescimento muscular, idosos precisam consumir cerca de 3 gramas de leucina em cada refeição principal. Assim, apenas uma porção de queijo cottage pode fornecer aproximadamente 1/3 dessa necessidade crucial. Uma vantagem particular do queijo cottage para pacientes idosos é sua excepcional facilidade de consumo. Muitas pessoas em idade avançada relatam dificuldades em mastigar carnes duras ou uma diminuição do apetite. O queijo cottage, por sua vez, possui uma textura macia e cremosa, sendo incrivelmente suave para o sistema digestório. Ele pode ser consumido diretamente da embalagem, misturado com frutas no café da manhã ou até adicionadas motis, onde sua presença será praticamente imperceptível. A composição proteica do queijo cottage é predominantemente de caseína, o que tem um valor imenso para idosos. A caseína é uma proteína de liberação lenta, o que significa que ela pode fornecer um fluxo contínuo de aminoácidos para os tecidos musculares por 6 a 8 horas. Isso pode ser comparado a ter um protetor muscular de ação prolongada, trabalhando em benefício do corpo ao longo do dia. Essa propriedade é especialmente valiosa durante a noite, pois consumir queijo cottage antes de dormir pode ajudar a prevenir a degradação do tecido muscular enquanto se dorme. Pesquisas científicas dedicadas ao queijo cottage são realmente admiráveis. Em estudos que abrangeram quase 1.000 participantes idosos, foi demonstrado que aqueles que incluíram regularmente o queijo cottage em sua dieta diária alcançaram um aumento significativo da massa muscular ao longo do tempo. Além disso, a proteína caseína, de digestão lenta, mostrou-se particularmente eficaz para a manutenção do tecido muscular em períodos de atividade física reduzida. Agora, vamos considerar algumas maneiras práticas de incluir o queijo cottage na sua dieta matinal. Você pode tentar misturá-lo com frutas frescas e um pouco de mel natural. A doçura natural torna essa combinação bastante apetitosa, e a mistura de ingredientes fornece ao corpo proteína combinada com valiosos antioxidantes. Para aqueles que preferem sabores salgados, recomenda-se misturar o cottage com tomate picado, pepino e ervas frescas, como endro ou cebolinha. Continuando, no almoço, o queijo cottage pode servir como uma excelente base proteica para diversos molhos ou pastas. À noite,
Ele se integra perfeitamente em assados ou atua como uma alternativa mais leve ricota em pratos de massa. Se a textura do cottage for um problema inicialmente, tente misturá-lo com frutas para fazer um smoothie nutritivo de proteína. Dessa forma, o sabor do queijo é praticamente imperceptível, mas todos os seus benefícios para o ganho muscular são mantidos. Alguns pacientes até usam o cottage como substituto da maionese em saladas de frango ou atum. Para resultados ótimos, recomenda-se consumir de meia a uma xícara cheia de queijo cottage diariamente, sendo seu consumo no café da manhã considerado especialmente valioso. Após o jejum noturno, os músculos estão mais receptivos à proteína justamente nas horas da manhã. Uma porção matinal de queijo cottage pode preparar o corpo para um ganho muscular eficaz ao longo do dia. Agora, passemos ao segundo campeão no campo do ganho de massa muscular. E esta escolha pode causar surpresa. Estamos falando do queijo parmesão, ou, como os italianos o chamam, parmigiano reggiano. Talvez o parmesão seja percebido exclusivamente como um condimento, que simplesmente se polvilha sobre a massa. No entanto, este queijo envelhecido é, na verdade, um dos alimentos mais nutritivos para o ganho muscular disponíveis no mercado. O que torna o parmesão tão notável? Apenas 28 gramas, o que corresponde aproximadamente ao tamanho de um polegar, contém mais de 10 gramas de proteína completa. Isso o torna um dos queijos com a mais alta concentração de proteína. Para idosos, que podem consumir porções menores de alimentos do que antes, essa incrível concentração de nutrientes é inestimável. No entanto, o verdadeiro interesse pelo parmesão surge durante o seu processo de maturação. Durante este processo, que para o parmesão autêntico leva no mínimo 24 meses, algo único acontece. As enzimas naturais contidas no queijo decompõem as proteínas em componentes menores e mais facilmente digeríveis. É quase como se o queijo fosse pré-digerido, o que facilita significativamente a sua absorção pelo estômago e por todo o sistema digestório. Este aspecto é extremamente importante para idosos, pois com a idade, a eficiência do sistema digestório diminui. Muitos pacientes relatam inchaço ou desconforto após consumir alimentos ricos em proteínas. Mas o parmesão, graças ao seu processo de maturação único, é incrivelmente suave e facilmente digerível. De fato, após 2 anos de maturação, o parmesão autêntico praticamente não contém lactose, o que significa que mesmo pessoas com intolerância à lactose geralmente podem desfrutá-lo sem problemas. No entanto, o parmesão não é apenas uma fonte de proteína. Este queijo também é uma rica fonte de cálcio. 28 gramas do produto fornecem 331 mg de cálcio, o que representa cerca de 25% da necessidade diária do corpo. Pode-se pensar, cálcio é necessário para os ossos, certo? Sim, isso é verdade, mas os músculos também precisam de cálcio. Cada contracao muscular requer calcio para funcionar corretamente. Sem cálcio suficiente, os músculos simplesmente não conseguem funcionar da melhor forma, independentemente da quantidade de proteína consumida. Pesquisas recentes revelaram um fato surpreendente sobre a relação entre cálcio e perda de massa muscular em idosos. Indivíduos que não consomem cálcio suficiente diariamente têm um risco significativamente maior de perda de massa muscular com a idade. Assim, ao consumir parmesão, a pessoa não só fornece ao corpo proteína para o ganho muscular, mas também o cálcio necessário para a correta contração desses músculos. É sabido que alguns podem pensar no alto custo do autêntico parmigiano reggiano. No entanto, a particularidade do parmesão reside na sua alta concentração de nutrientes, o que significa que muito pouco é necessário para obter benefícios significativos. Apenas 28,56 gramas por dia são suficientes para uma melhoria substancial na saúde muscular. Isso equivale a cerca de 2 colheres de sopa, se ralado fresco. E, falando em ralar fresco, isso realmente faz uma grande diferença. Produtos pré-ralados em embalagens de supermercado simplesmente não se comparam ao queijo autêntico. Quando o parmesão é ralado na hora, ele tem um sabor melhor, maior valor nutricional, e a pessoa percebe que se satisfaz com porções menores, pois o sabor se torna significativamente mais rico. Permita-me sugerir algumas maneiras simples de usar o parmesão na sua dieta diária. No café da manhã, você pode tentar ralá-lo sobre ovos mexidos. Essa combinação fornece mais de 20 gramas de proteína, permitindo que você comece o dia com uma carga forte. No almoço, polvilhe-o generosamente sobre sopas e saladas. O sabor rico e picante torna qualquer prato mais apetitoso. No jantar, use-o com vegetais ou prepare um gratinado simples e rico em proteínas com couve-flor ou brócolis. Você pode até consumir pequenos pedaços de parmesão como lanche, talvez combinado com nozes ou frutas. A combinação de proteína, cálcio e sabor intenso o torna incrivelmente saciante. Ao escolher,
Procure por peças rotuladas como Parmigiano Reggiano, com os pontos característicos na borda. O investimento no parmesão autêntico é justificado, pois a nutrição e o sabor superiores significam que a satisfação vem de quantidades menores, tornando-o bastante econômico a longo prazo. Nosso terceiro queijo para ganho muscular é a ricota. É a ricota que possui um segredo completamente único, que a distingue de todos os outros queijos. Este produto é feito de soro de leite, o líquido que sobra após a fabricação de outros queijos. À primeira vista, pode parecer apenas um subproduto, mas é precisamente o soro que confere à ricota propriedades incríveis que promovem o ganho de massa muscular. Permita-me explicar por que isso é tão importante. Ao consumir a maioria dos queijos, o corpo recebe predominantemente proteína caseína, que é digerida lentamente ao longo de várias horas. Mas a ricota contém uma quantidade significativa de proteína de soro de leite, e a proteína de soro de leite é a proteína de digestão mais rápida que se pode consumir. O corpo é capaz de absorver e começar a usar a proteína de soro de leite dentro de 30 a 60 minutos após o consumo. Para o ganho muscular em idosos, essa velocidade realmente faz a diferença. Imagine a situação: se a pessoa acabou de fazer uma caminhada pelo bairro ou trabalhou um pouco no jardim, seus músculos estão prontos e aguardando a ingestão de nutrientes. Quando ela come ricota, essas proteínas de rápida absorção chegam rapidamente aos tecidos musculares, exatamente quando podem usá-las de forma mais eficaz. Uma porção de meia xícara de ricota de leite integral fornece 14 gramas de proteína, semelhante ao queijo cottage, mas com perfil de aminoácidos diferente. A ricota é particularmente rica no que os cientistas chamam de aminoácidos de cadeia ramificada, BCAAs. Esses aminoácidos especiais têm a capacidade única de ir diretamente para o tecido muscular, ignorando completamente o fígado. Eles imediatamente começam a reparar e crescer os músculos. O que torna a ricota especialmente valiosa para idosos é sua textura incrivelmente suave e cremosa. Muitos pacientes com problemas dentários ou dificuldades de deglutição acham a ricota significativamente mais fácil de consumir do que outras fontes de proteína. Ela possui um sabor suave e natural, por isso não domina outros alimentos e combina perfeitamente tanto com pratos doces quanto salgados. A ricota também contém naturalmente menos sódio do que a maioria dos queijos. Ela tem apenas cerca de 100 mg de sódio por meia xícara, em comparação com mais de 400 mg em muitos outros queijos. Isso é importante, pois muitos idosos precisam controlar a ingestão de sódio para manter a saúde do coração e a pressão arterial normal. As pesquisas sobre a ricota são particularmente impressionantes. Em um dos estudos, participantes que consumiram cerca de 3/4 de xícara de ricota diariamente não apenas ganharam massa muscular. Eles também demonstraram melhora nos testes de equilíbrio e na capacidade física geral. Os homens que participaram do estudo mostraram melhorias especialmente significativas na força muscular em apenas 90 dias. Mas a ricota tem outra vantagem que muitas vezes é negligenciada. Foi demonstrado que a proteína do soro de leite contida na ricota ajuda a reduzir a pressão arterial e a melhorar o sistema cardiovascular. Assim, a pessoa não só ganha músculos, mas também mantém a saúde do coração ao mesmo tempo. Para idosos, esse benefício duplo é incrivelmente valioso. A ricota é surpreendentemente versátil na culinária. Ao contrário do queijo cottage, que tem uma textura muito característica, a ricota suave e cremosa, com sabor suave que combina com praticamente tudo. No café da manhã, você pode tentar misturar ricota com um pouco de mel e canela, e depois espalhar em uma torrada integral. Isso lembra uma versão rica em proteínas de cream cheese. No almoço, a ricota é uma excelente base para molhos. Pode ser misturada com ervas e usada com vegetais ou espalhada em sanduíches no lugar da maionese. No jantar, a ricota pode ser recheada em vegetais, como pimentões ou abobrinhas, adicionada a caçarolas ou misturada a molhos de massa para dar-lhes uma textura cremosa e enriquecê-los com proteína. A ricota pode até ser usada em sobremesas. Misture-a com um pouco de cacau em pó e mel para fazer uma mousse de chocolate saudável, ou combine-a com frutas para um smoothie proteico. Alguns pacientes usam ricota em produtos assados, substituindo parte da farinha em panquecas ou muffins para aumentar o teor de proteína. Ao comprar ricota, escolha de leite integral para obter o máximo de proteína e saciedade. As versões desnatadas contêm menos calorias, mas podem não oferecer os mesmos benefícios para o ganho muscular. Recomenda-se procurar marcas com o mínimo de ingredientes, apenas leite, vinagre ou ácido cítrico e sal. O melhor momento para consumir ricota é dentro de 2 horas após qualquer atividade física, mesmo algo tão simples quanto trabalhar no jardim ou uma caminhada. Graças à proteína de soro de leite de rápida absorção, a ricota garante uma entrega rápida de aminoácidos aos músculos nesse momento crítico,
quando eles estão mais prontos para a recuperação e o crescimento. Agora que os tipos de queijo adequados são conhecidos, devemos discutir o momento ideal para seu consumo. Afinal, o timing pode fazer uma enorme diferença na eficácia de seu impacto. É aqui que pesquisas recentes revelaram algumas ideias surpreendentes que contradizem as noções comuns sobre nutrição. Por muitos anos, a crença comum era que o jantar deveria ser a refeição mais abundante do dia. No entanto, quando se trata de ganhar massa muscular após os 65 anos, o café da manhã é, na verdade, a oportunidade mais importante. A razão para isso é a seguinte: após o sono noturno, o corpo está em estado de jejum por 8 a 10 horas. Durante esse período, o corpo decompõe o tecido muscular para fornecer energia para as funções vitais básicas. A primeira refeição do dia é a chance de mudar o modo de degradação muscular para o de construção. Estudos mostram que idosos que consomem 25-30 gramas de proteína no café da manhã mantêm uma síntese de proteína muscular significativamente melhor ao longo do dia, em comparação com aqueles que comem um café da manhã típico com baixo teor de proteína, consistindo em torradas e café. No entanto, a maioria das pessoas com mais de 65 anos consome apenas cerca de 8 gramas de proteína no café da manhã. Essa quantidade não é nem de perto suficiente para iniciar o processo de ganho de massa muscular. É aqui que nossos 3 tipos de queijo se tornam ferramentas incrivelmente poderosas. Um café da manhã que combina meia xícara de queijo cottage misturado com frutas, polvilhado com 28 gramas de parmesão fresco ralado, fornece 24 gramas de proteína de alta qualidade e mais de 2 gramas de leucina. Essa quantidade é suficiente para mudar o corpo da degradação muscular para o ganho muscular. No entanto, a importância do timing não se limita apenas ao café da manhã. Ela também se refere à distribuição de proteínas ao longo do dia. Muitos idosos seguem o que pode ser chamado de padrão alimentar leve-pesado. Eles consomem muito pouca proteína no café da manhã e no almoço, e depois tentam compensar com uma grande porção de carne no jantar. Infelizmente, essa abordagem não funciona bem para músculos envelhecidos. Os músculos são capazes de usar apenas cerca de 25 a 35 gramas de proteína por vez para construir novo tecido muscular. Se uma pessoa come 60 gramas de proteína no jantar, seu corpo não conseguirá armazenar o excesso para uso posterior. Isso é como tentar regar uma planta derramando um balde inteiro de água uma vez por dia, em vez de dar-lhe quantidades menores de água ao longo do dia. O esquema ideal para combater a perda de massa muscular é consumir 25-30 gramas de proteína em cada refeição principal. Isso pode parecer queijo cottage misturado com frutas no café da manhã, um sanduíche de ricota com vegetais no almoço e um jantar normal polvilhado com parmesão fresco ralado. Existe ainda outro segredo de timing que pode melhorar significativamente os resultados. Se uma pessoa se engajar em qualquer atividade física, mesmo que seja apenas uma caminhada de 15 minutos pelo bairro ou um trabalho leve no jardim, ela deve tentar comer um desses queijos dentro de 2 horas após a atividade. Pesquisas mostram que a combinação de atividade física e proteína cria uma resposta de ganho muscular muito mais poderosa do que qualquer um deles isoladamente. Isso não significa que é preciso treinar intensamente. Mesmo atividades leves, como caminhar, alongar-se ou realizar tarefas domésticas, são consideradas atividade física para os músculos. A chave é consumir proteína enquanto os músculos ainda estão nesse estado receptivo após a atividade. Uma das perguntas mais comuns que os pacientes fazem diz respeito à quantidade diária de queijo a ser consumida. Permita-me fornecer recomendações práticas e específicas, baseadas no que as pesquisas mostram ser mais eficaz. Primeiro, é preciso determinar as necessidades totais de proteína. As recomendações atuais para adultos com mais de 65 anos sugerem um consumo de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal. Para calcular isso para si, pegue seu peso em libras e divida por 2,2 para obter o peso em quilos. Em seguida, multiplique esse número por 1,2. Por exemplo, se uma pessoa pesa 68 kg, ela precisa de cerca de 82 gramas de proteína todos os dias. Toda essa proteína não será obtida apenas do queijo, pois isso não seria uma dieta equilibrada. No entanto, o queijo pode fornecer uma parte significativa, especialmente durante as refeições onde outras fontes de proteína podem estar ausentes. Com base nas pesquisas que mostraram os melhores resultados, recomenda-se o seguinte consumo diário de queijo. Deve-se buscar 2-3 porções de nossos queijos para ganho muscular todos os dias, com cada porção fornecendo 10-15 gramas de proteína. Isso pode parecer meia xícara de queijo cottage no café da manhã, 28 gramas de parmesão no almoço e 1/3 de xícara de ricota no jantar. Essa combinação fornece cerca de 35 a 40 gramas de proteína do queijo, o que representa aproximadamente metade das necessidades diárias de proteína.
É sabido que alguns podem se preocupar com o teor calórico e de gordura. De fato, o queijo contém gordura, mas é importante lembrar que estamos falando de porções específicas, não de quantidades ilimitadas. O total de calorias dessas porções de queijo será de cerca de 300 a 400 calorias por dia, o que é muito razoável dentro de uma dieta equilibrada. O mais importante é a consistência. Os estudos que mostraram os resultados mais impressionantes incluíram participantes que comeram queijo todos os dias por pelo menos 60 a 90 dias. Não é possível comer queijo 1 ou 2 vezes por semana e esperar um ganho significativo de massa muscular. Deve-se encarar isso como uma dose diária de vitaminas. Isso deve se tornar uma parte integrante da rotina diária. Sempre se recomenda aos pacientes que vejam o queijo como um investimento em sua futura independência. Uma pequena quantidade de calorias adicionais consumidas agora pode ser o fator decisivo entre subir escadas facilmente aos 80 anos e lutar para realizar as tarefas diárias básicas. Embora as pesquisas demonstrem claramente que o queijo por si só pode ajudar a combater a perda de massa muscular, sua combinação com o tipo certo de exercício cria o que os cientistas chamam de efeito sinérgico. Os resultados, nesse caso, superam os que seriam obtidos apenas com o queijo ou apenas com os exercícios. O tipo de exercício que melhor promove o ganho muscular é o treinamento de força. Antes que surjam pensamentos sobre pesos pesados e equipamentos esportivos complexos, acalme-se. O treinamento de força para idosos pode ser tão simples quanto levantar e sentar de uma cadeira, flexões na parede ou o uso de faixas de resistência elásticas. Veja o que as pesquisas dizem sobre essa poderosa combinação. Quando uma pessoa realiza exercícios de força e depois consome um de nossos queijos para ganho muscular dentro de 2 horas, seus músculos reagem com muito mais intensidade do que apenas com queijo. De fato, essa combinação é capaz de restaurar o que os pesquisadores chamam de resposta jovem ao ganho muscular, mesmo em pessoas com mais de 80 anos. O que é ótimo nessa abordagem é que não é preciso treinar todos os dias. Pesquisas mostram que o treinamento de força apenas 2 ou 3 vezes por semana é suficiente para manter e construir músculos, desde que se consuma proteína suficiente. Nos dias em que não há exercícios formais, pode-se continuar a consumir porções de queijo para garantir nutrição constante para os músculos. Mesmo as tarefas diárias são consideradas treinamento de força. Trabalhar no jardim, carregar compras, subir escadas e até mesmo fazer trabalhos domésticos vigorosos. Tudo isso proporciona o tipo de estimulação muscular que combina bem com o consumo de proteína. O principal é permanecer ativo e, em seguida, nutrir seus músculos com os nutrientes certos. Embora o queijo possa ser uma ferramenta poderosa para o ganho muscular, existem alguns aspectos importantes a serem discutidos, especialmente na presença de certas condições de saúde ou preocupações. Comecemos pela intolerância à lactose, que se torna mais comum com a idade. A boa notícia é que os queijos discutidos são, em geral, muito mais bem tolerados do que o leite comum. O parmesão envelhecido praticamente não contém lactose após o longo processo de maturação. O queijo cottage e a ricota contêm alguma lactose, mas significativamente menos do que o leite. Em caso de intolerância à lactose, recomenda-se começar com pequenas quantidades e observar como o corpo reage. Também é possível tentar tomar suplementos de enzima lactase antes de consumir o queijo. Em caso de pressão alta, deve-se prestar atenção ao teor de sódio. O parmesão contém naturalmente mais sódio devido ao processo de maturação. O teor de sódio no queijo cottage varia muito dependendo da marca. Algumas variedades contêm mais de 400 mg de sódio por meia xícara, enquanto as versões com baixo teor de sódio contêm menos de 100 mg. A ricota contém naturalmente menos sódio. Ao comprar, recomenda-se procurar opções com baixo teor de sódio, se disponíveis. E deve-se equilibrar o consumo de queijo com uma grande quantidade de frutas e vegetais frescos. Para aqueles que monitoram os níveis de colesterol, há notícias encorajadoras. Estudos recentes em larga escala, envolvendo milhares de pessoas, mostraram que o consumo de queijo, quando parte de uma dieta equilibrada, não aumenta significativamente o risco de doenças cardíacas. O queijo é saudável para a maioria das pessoas. O segredo está no controle das porções e na escolha dos tipos certos. Mantenha os tamanhos de porção discutidos e considere opções com baixo teor de gordura, como ricota de leite desnatado ou queijo cottage desnatado, se houver preocupações específicas. Se você toma medicamentos anticoagulantes, como a varfarina, é crucial manter um consumo constante de queijo diariamente. O queijo contém vitamina K, que pode interferir nesses medicamentos se o consumo variar muito. A solução não é evitar o queijo, mas sim consumi-lo de forma consistente e informar seu médico que o queijo faz parte da sua dieta diária. Para quem tem doença renal ou função renal reduzida,
uma alta ingestão de proteínas pode ser problemática. Se houver qualquer preocupação com os rins, por favor, converse com seu médico antes de aumentar significativamente o consumo de proteínas através do queijo ou de qualquer outra fonte. Agora, vamos consolidar todas essas informações em um plano prático que você pode começar a implementar hoje mesmo. Detalharemos exatamente como incorporar esses 3 queijos poderosos em sua dieta diária para obter o máximo benefício no ganho muscular. Comece transformando o café da manhã em uma refeição que promova o ganho muscular. Dentro de 1 hora após acordar, consuma de meia a 1 xícara cheia de queijo cottage. Você pode misturá-lo com frutas frescas para antioxidantes e doçura natural. Ou, se preferir sabores salgados, combine-o com tomate picado e ervas frescas. Se o queijo cottage não for inicialmente do seu agrado, experimente ricota espalhada em uma torrada integral com um pouco de mel e uma pitada de canela. O objetivo é obter 25-30 gramas de proteína no café da manhã para iniciar o processo de construção muscular durante todo o dia. No almoço, encontre maneiras criativas de adicionar parmesão ao que você come. Ral Generoso 28 gramas sobre salada, sopa ou sanduíche. O sabor rico e salgado realça outros alimentos e torna as refeições mais satisfatórias. Se o almoço for leve, considere adicionar ricota como pasta ou base para um molho com vegetais. Lembre-se, são necessários mais 25-30 gramas de proteína nesta refeição para manter o suporte muscular contínuo. No jantar, use o queijo estrategicamente para aumentar o teor de proteína da sua refeição noturna. Se estiver comendo massa, misture ricota ao molho para cremosidade e proteína. Se estiver comendo vegetais, polvilhe-os generosamente com parmesão fresco ralado. Se o prato principal já for rico em proteínas de carne ou peixe, você pode usar apenas uma pequena quantidade de queijo ou guardá-lo para um lanche noturno. Mantenha esses queijos construtores de músculos sempre à mão para lanches. Pequenos recipientes de queijo cottage, ricota pré-porcionada ou pedaço de parmesão podem fornecer nutrição rápida após a atividade física ou entre as refeições, quando um impulso de energia é necessário. Digamos que você dedicou 10 minutos a exercícios simples, como levantar e sentar de uma cadeira 10 vezes, fazer 10 flexões de parede e levantar os braços para cima e para baixo com halteres leves ou até garrafas de água. Essa rotina leve pode levar apenas 10 minutos. Se você seguir essa atividade com um lanche de queijo cottage ou um prato que inclua parmesão ou ricota, seus músculos usarão essa proteína de forma muito mais eficaz do que se você comesse queijo enquanto estivesse sedentário o dia todo. É como se o exercício despertasse seus músculos e os tornasse mais receptivos aos nutrientes que você fornece. Recomenda-se manter um diário simples durante as primeiras semanas. Anote quais queijos você comeu, quanto e quando. Após 2 semanas, comece a prestar atenção a quaisquer mudanças em seu nível de energia, como você se sente ao realizar tarefas diárias ou sua sensação geral de força. Após 30 dias, você pode notar que tarefas como carregar compras ou levantar-se de uma cadeira se tornaram um pouco mais fáceis. Após 90 dias, você deverá ver melhorias significativas na força muscular e na função física geral. À medida que nos aproximamos do fim da nossa discussão, permita-me fornecer passos claros e concretos que você pode tomar hoje para iniciar sua jornada de construção muscular com queijo. Primeiro, vá ao supermercado e adquira os 3 queijos que discutimos: queijo cottage, parmesão autêntico e ricota. Compre o suficiente para 1 semana, para que você possa experimentar diferentes maneiras de consumi-los e encontrar o que mais gosta. Segundo, reserve 1 minuto para calcular suas necessidades diárias de proteína usando a fórmula simples que compartilhamos. Anote esse número e coloque-o onde você o verá todos os dias, talvez na geladeira, como um lembrete diário de seu objetivo. Terceiro, planeje suas refeições para amanhã, garantindo que cada refeição inclua 25-30 gramas de proteína com a inclusão de pelo menos um dos nossos 3 queijos para a construção muscular. Quarto, se você ainda não pratica nenhuma atividade física, comece com apenas 5 minutos de movimentos simples. Isso pode ser levantar e sentar de uma cadeira, flexões de parede ou levantar halteres leves ou garrafas de água. Planeje fazer isso apenas 2 ou 3 vezes por semana. Nada exhaustivo. Quinto, marque 90 dias a partir de hoje em seu calendário. É quando você deve reservar um tempo para avaliar como se sente, o quão forte você se tornou e quais mudanças você notou em sua vida diária. Muitas pessoas ficam genuinamente surpresas com a transformação que veem em apenas 3 meses. Lembre-se, a perda de massa muscular não é uma parte inevitável do envelhecimento. Com esses 3 queijos em sua dieta diária, combinados com as estratégias que compartilhamos hoje, você pode manter e até mesmo recuperar massa muscular aos 70, 80 anos e além. A ciência é clara, a abordagem é simples e o potencial para mudanças positivas é real.
Mas conhecimento sem ação não trará benefícios. A questão agora é: você dará o primeiro passo? Você comprará queijo cottage e o comerá no café da manhã amanhã? Você estará pronto para adicionar parmesão fresco ralado à sua refeição do almoço? Você se comprometerá a incluir queijo em sua dieta diária e sistematicamente por 90 dias, para descobrir o verdadeiro potencial do seu corpo? Existe uma profunda convicção de que cada pessoa é capaz disso, pois todos merecem envelhecer mantendo força, autoconfiança e total independência. Essas 3 variedades simples de queijo podem se tornar aliados fiéis nesta jornada da vida. Eles devem ser usados com sabedoria e consistência inabalável, a fim de se preparar para a reação surpreendente do seu próprio corpo. Seus músculos estão prontos, esperando a ingestão de nutrientes vitais necessários para sua recuperação e crescimento subsequente. Tendo queijo cottage, parmesão e ricota em sua dieta, você possui tudo o que precisa para ter sucesso neste empreendimento. Lembre-se, nunca é tarde para iniciar o processo de construção muscular. E agora você possui o conhecimento abrangente de como exatamente fazer isso.